Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Atendendo a alguns pedidos, eu resolvi abrir esse espaço aqui no canal para a gente conversar um pouco sobre literatura. Eu vou indicar alguns livros para vocês, os que eu gosto, da minha lista pessoal de livros e claro, fica a minha recomendação para que você leia. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, para você não perder nada. Toda semana tem vídeo novo com foco no seu desenvolvimento e aprimoramento pessoal, beleza? Importante ressaltar, a lista que eu vou apresentar para vocês aqui ao longo desses vídeos não significa que o primeiro livro é mais importante do que o segundo, do que o terceiro, ok? É meramente aqui uma lista didática para a gente poder conversar. Então, sem mais delongas, a minha primeira recomendação é esse aqui, O Apanhador no Campo de Centeio, do autor J.D. Salinger, ok? Esse livro, ele ficou conhecido como um romance épico, uma crítica social que enfatiza a desonestidade do povo americano na década de 1950. Ele é narrado por um adolescente de 16 anos, que passa por uns momentos de reprovação na escola, ele passa por crises existenciais, que esse livro ele faz parte da literatura clássica universal. Então, é indispensável, tem muito ensinamento interessante aqui, um ponto de vista interessantíssimo que até então a literatura, o romance, não trazia o ponto de vista de adolescente, só trazia o ponto de vista de pessoas adultas, de pessoas mais experientes. Esse livro não, esse livro o autor, o J.D. Salinger, ele traz a visão de mundo de um adolescente de 16 anos. Então isso torna o contexto totalmente especial, tanto pelas questões pessoais do personagem, quanto pela análise que ele faz do mundo, das pessoas, da sociedade no geral. A minha recomendação aqui, em primeiro lugar, O Apanhador no Campo de Centeio. Minha próxima recomendação é O Processo, de Franz Kafka. Esse livro ele trata do sistema judiciário, da burocracia, da falta de ética, das coisas que não têm conexo uma com a outra. Ele retrata a história de Joseph K., que simplesmente em uma certa manhã acorda sabendo que está sendo processado por um crime que ele não faz ideia. E ao longo da narrativa, ao longo do livro, a gente não consegue identificar qual é o crime que Joseph K. está sendo acusado. Isso que torna a narrativa cada vez mais interessante. Conforme a gente vai avançando na leitura, a gente vai se interessando cada vez mais para descobrir qual é a acusação. Então, o que ele fez? Ele está sendo acusado do que, o personagem? E isso não fica evidente. Bom, e a próxima recomendação é O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald. Esse livro ele retrata a era do jazz nos Estados Unidos, os loucos anos 20. Esse livro conta a história do Jay Gatsby, um excêntrico milionário que dá festas de gala em sua casa. Ele é completamente apaixonado por um amor da juventude, a Daisy. Ele é praticamente obcecado por ela. Interessante desse livro é que ele é narrado pelo ponto de vista, pela visão do seu vizinho, Nick, que conhece Gatsby de uma forma misteriosa. Esse livro, ele retrata aquele período de expansão econômica e cultural nos Estados Unidos. Aquele período ficou marcado por grandes festas extravagantes das pessoas ricas. Aquela ideia de que sonho americano, onde tudo era possível. E tem coisas que o dinheiro não compra, por mais que você seja rico. O Grande Gatsby, ele é considerado um dos livros mais importantes da literatura norte-americana, ao lado de Moby Dick, ao lado de Velho Mar e J.D. Salinger, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Aí mais uma observação importante, esse livro foi adaptado para o cinema, ele ficou muito legal inclusive. O Jay Gatsby é interpretado por Leonardo DiCaprio e o seu vizinho Nick, quem interpreta é o Tom Baccarat, o que fez Homem-Aranha. Se você ainda não conhece a história, não conhece o Grande Gatsby, eu recomendo você primeiro ler o livro, para depois assistir o filme, ok? Assim, a sua assimilação da história, a sua capacidade de interpretação e de imaginação é mais aguçado do que você ir lá e assistir o filme primeiro. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já conhecia algum desses livros que a gente conversou e pretendo trazer mais livros para vocês, para a gente poder conversar. A lista é longa, já vou adiantando. Eu trouxe esses 3 hoje só para a gente poder conversar um pouco, o feedback de vocês, o retorno, se vocês vão gostar desse tipo de conteúdo, é mais literário, né? Porque eu acho que a literatura ela é muito importante na nossa vida. O que seria de nós sem a literatura? Tem uma frase que diz mais ou menos assim: os pássaros têm asas e os humanos têm livros.
livros. Então eu acho muito importante a gente falar disso, ainda mais aqui no canal, onde a gente trata de desenvolvimento pessoal. Faltava esse espaço para a gente poder conversar sobre literatura. Pretendo também, futuramente, trazer livros de filosofia para a gente poder conversar e, enfim, fazer uma leitura juntos aqui, como se fosse um clube do livro mesmo. Por hora, fica essas 3 recomendações. Um forte abraço e tchau. Até a próxima.